Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão nesse mês. Hoje, no dia 18 de janeiro de 2019, às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Vão me falando aí, meu povo, quem vai entrando, se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, por favor. O primeiro que entrar vai ser base para mim. Antes eu vou começar então já me apresentar. O meu nome é André Traves, eu sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana. Tenho especialização em psicologia clínica e psicologia hospitalar e também nas dependências químicas e dependências não químicas, que é aí um foco bastante rico para mim, né? Eu gosto bastante, sou apaixonado por essa área, onde a maioria dos meus casos é nessa vertente. Então vamos falando aí quem tá entrando, se tá me ouvindo. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda nessa noite de sábado, dia 18 de janeiro de 2019, maravilhoso esse sábado. As pessoas estão fazendo várias coisas no sábado, né? Eu tô aqui, firme e forte, isso que é gostoso, né? O sábado é pra realmente a gente poder tá em contato mais com o nosso lazer, com a gente, né? Acho que é um final de semana para quem não trabalha, é um período bastante rico, que a gente espera o final de semana inteiro, né? Ótimo então, Silvana, obrigado aí pelo feedback. Eu vou começar hoje, eu vou falar com vocês hoje sobre um tema que eu fiquei pensando aqui durante o dia. A gente fala muito na verdade fala muito não fala, né? As pessoas não falam sobre um assunto que eu não sei se assusta, claro que angustia. Seja bem-vinda, Cida, obrigado pela presença nesse sábado maravilhoso. Então, as pessoas não discutem, não falam, tentam evitar falar sobre algumas questões, e falar sobre morte é um dos pontos que as pessoas fogem, é um dos pontos que as pessoas não gostam de falar. Elas, né, tentam burlar, se você tá falando de morte, você tá atraindo, né, você tá atraindo a morte, você tá atraindo coisas ruins. Então as pessoas não gostam muito de falar sobre esse assunto da morte física, tá? Então eu tô falando muito da morte física. As pessoas, por um lado, elas têm uma preocupação muito grande com morte. Por quê? Porque a morte é o fim, né? A morte é o fim e pressupõe que eu não vou ter mais controle, eu não tenho controle nenhum sobre a minha morte. Entre aspas. Por quê? Porque eu sempre falo que o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável, ela vai sempre caminhar com uma certa prevenção. E essa prevenção, ela pode inclusive estar trabalhando prevenções que eu vou estar me prevenindo para tomar cuidado com algumas situações externas que pode sim vir a cometer algum acidente, que possa estar agravando o quadro e chegar a óbito. Mas as pessoas, elas não gostam muito de falar de morte, elas não gostam de discutir sobre isso, elas não gostam de pensar, elas não gostam de pensar na morte do outro. Na verdade, pensar na morte do outro é pensar em você, né? Você não tá preocupado com a morte do outro. Não totalmente, tá, gente? Logicamente que a gente fica sensibilizado, fica angustiado quando a gente imagina a morte do outro, mas em geral, a angústia maior é porque eu não sei como que eu vou lidar com essa morte do outro. É por isso que eu fico tão angustiado. Então, como eu não me preparo, como eu não falo, como eu não desenvolvo recursos para lidar com morte, eu pego e faço o quê? Ignoro o assunto. Então a angústia maior que eu percebo é muito como eu vou lidar com a morte de algum ente querido. Como eu vou lidar com a morte de alguma pessoa. Então, claro que eu fico preocupado caso algum ente querido está adoecido, está hospitalizado, está numa fase terminal, por exemplo. Eu tenho uma angústia que vai agravando dia a dia, mas junto a essa angústia da morte do outro, tenha certeza que a angústia maior é consigo. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque se o outro morresse, morreu, por exemplo. Se a angústia fosse exatamente apenas pela morte do outro, essa angústia ia desaparecer. Pronto, morreu,
né, não é tão bonitinho assim como eu falo, tão fácil, né? Morreu, fez o velório para algumas religiões, para algumas culturas que fazem, depois enterrou, pronto. Acabou, gente. No dia seguinte volta à vida normal. Só que não, continua essa angústia. Aí eu vou precisar o quê? Eu vou precisar lidar com aquele vazio daquele ente querido, daquela pessoa. Eu vou precisar lidar com aquela perda. Então, tem sim essa angústia da perda do outro, mas muito também está vinculado a mim. A minha angústia, o meu medo de ter perdas, né, óbitos e mortes aí na minha vida, no meu dia a dia, tem também muitas questões vinculadas a mim. Não é só a morte do outro. Eu fico com aquele discurso, nossa, coitado, o outro tá sofrendo. Eu falo que seja até egoísmo, né? A gente não deseja que o outro morra. O outro tá sofrendo lá na cama, tá acamado, vegetando, né? Tem uma angústia muito grande do outro, mas eu não quero que ele chegue a morrer. Então é uma angústia que fica tanto em questão da perda do outro, da possibilidade de imaginar a perda do outro, mas tem também uma angústia que eu vou perder. E também entra um certo egoísmo, porque eu não tô nem aí com o sofrimento do outro. Claro que inconsciente, tá, minha gente? Eu não tô nem aí com o sofrimento do outro. Eu tô aí, como que eu vou lidar com essa perda posteriormente? Então são questões que a gente não discute, que a gente não pensa. Porém, olha que grave por outro lado. Ninguém também pensa na morte psíquica. A gente fica tão vinculado à morte física e não quer falar, não quer discutir, que eu esqueço da morte psíquica. O que eu vejo muitos casos, às vezes, tem pessoas que vivem, gente, uma vida com morte psíquica. Uma vida com morte psíquica. Olha que sofrimento. Só que não se dá conta. Não se dá conta. E quando eu me dou conta, a gente chama aí de depressão de constatação, eu constato que eu vivi a minha vida inteira paralisado, a minha vida inteira vegetando, a minha vida inteira morto. Psiquicamente eu tô dizendo, tá? E é muito pesado quando eu entro em contato. É muito pesado. Por isso a importância de eu olhar para minha saúde emocional, para eu desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Inclusive, poder entrar em contato com essas situações de perdas da minha vida. Quando eu falo de morte, eu estou falando de perdas. De perdas. Normalmente as pessoas não lidam muito bem com perdas, porque durante a vida, as perdas que foram tendo, não pôde elaborar. Não pôde elaborar. Enfiou embaixo do tapete, sabe? Enfia embaixo do tapete e bota a vida pra frente. Obviamente que cada vez que eu entrar em contato com uma perda, eu não vou lidar bem com isso. Eu não vou lidar de uma forma saudável. Então é gravíssimo. Eu preciso olhar não só para essa questão da morte física, que aí eu vou trabalhar prevenções, inclusive do dia a dia, questões externas. Eu olho para os dois lados quando eu vou atravessar a rua, porque eu não quero morrer, não quero que um carro me pegue, um caminhão, uma bicicleta, seja lá o que for, uma moto. Então, ou seja, eu tô prevenindo a minha vida, eu tô prevenindo a minha morte. Concorda, minha gente? Eu tô tendo um cuidado com essa vida e prevenindo a minha morte. Agora, e a morte psíquica? Como que eu vou prevenir a minha morte psíquica? Cuidando da minha saúde mental. Desenvolvendo, logicamente, como eu sempre falo aqui, desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável. Desenvolvendo recursos saudáveis para que eu lide com o meu dia a dia, para que eu lide com as questões aí que vão sendo desencadeadas, vão sendo desenvolvidas, confortáveis ou não confortáveis, durante as minhas vivências, durante as minhas experiências. Não é interessante quando a gente olha para dessa forma, quando a gente tem esse olhar? Porque normalmente quando eu dou aula, quando eu falo com as pessoas, eu falo muito isso. As pessoas têm muito esse preconceito de falar da morte física e esquece totalmente da morte psíquica. E às vezes tem um medo tão grande que esquece de olhar e às vezes eu tô morto psiquicamente. Então eu quero um distanciamento tão grande de morte e eu tô com ela todos os dias, a todo momento, porque eu tô morto psiquicamente, né? Não tem uma motivação na minha vida no sentido de impulso, né, de impulso de objetivo, de foco, de prioridade, foi o que a gente foi falando ontem. Eu não tenho nenhum tesão na minha vida, eu não tenho nenhum interesse, nada pra mim é interessante. Eu tô vivendo por viver. Viver é um peso viver, sabe? É um peso viver, é um sacrifício viver.
Se olha pra cara da pessoa, tá na cara dela, tá nítido esse esforço, esse estorvo que é viver. Por isso que muitas vezes confunde, inclusive, com depressão. Confunde muitas vezes com pacientes com potencialidade de suicídio. E às vezes não tem. É porque ela tá morta já psiquicamente. Ela já tá morta psiquicamente. E eu preciso eu preciso perceber, eu preciso ter essa conscientização disso. Eu preciso ter essa clareza. Eu preciso ter essa clareza. Para quê? Para que eu possa desenvolver recursos saudáveis. Lembra que eu falei? Qualidade de vida saudável é uma escolha. É uma escolha. Então, se eu percebo, se eu tenho a consciência do que está acontecendo comigo, dentro das minhas percepções, dentro das minhas sensações, de como eu estou me sentindo, das minhas consciências, dos meus pensamentos, se eu tenho consciência, eu tenho clareza de tudo isso, claro que eu vou ver a escolha que eu vou fazer e desejo de coração que as pessoas façam a escolha sempre do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Então eu quis trazer essa reflexão hoje, uma reflexão rapidinha, mas uma reflexão com bastante sentido, com bastante conteúdo, com bastante... É denso, eu sei, é tenso pensar sobre isso, mas eu preciso, gente, quando a gente tá falando de saúde emocional, quando a gente tá falando de qualidade de vida saudável, eu tô falando de tudo que acontece na vida das pessoas. Eu tô falando de um conjunto de fatores. E a morte faz parte da vida das pessoas. Não é só o nascer, o morrer também. Então, quando eu pego e anulo esse tema, anulo esse assunto, não quero falar sobre isso, eu automaticamente estou anulando uma parte do André. Eu estou anulando uma parte daquele meu eu, lembra? Logo, meu eu não está inteiro. Eu não estou dizendo que a gente, vamos comer uma pizza hoje, vamos sentar na mesa e vamos começar a falar sobre morte? Eu não estou dizendo isso, né, minha gente? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é importante percebermos como estamos caminhando com o tema morte, tá? E não ficar direcionado o tema morte apenas para a morte física. Como está o viver, como está a sua estrutura psíquica, porque às vezes ela está morta. Às vezes ela está morta. E eu preciso saber, eu falei aí alguns dados que é importante para a gente olhar, para ver se nós estamos mortos psiquicamente. Então vamos olhar para esses aspectos, gente. Não tenha medo de falar, como eu falei numa live aí. Eu tenho que falar e eu tenho que tentar entrar em contato com todos os sentimentos e sensações que desencadearem em mim. Todos. Sejam confortáveis ou não confortáveis, não importa. Não importa. As sensações e sentimentos estão aí para viver, para vivenciar. A mesma coisa, a questão do assunto, do tema morte. A mesma coisa. Sejam questões morte físicas ou mortes psíquicas. Então, quando eu falo do meu eu inteiro, eu estou falando exatamente do meu eu inteiro. Eu não estou falando de partes do meu eu. Não estou falando apenas alguns assuntos do meu eu. Aí não é eu inteiro, gente. Aí não é eu inteiro. Não é. Aí eu estou fragmentado. Então, eu só posso falar algumas coisas. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigado pela presença. Manda um beijo pro Max também, o esposo maravilhoso. Que o casal esteja tudo bem aí. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Morte física e morte psíquica. Porque a morte física tem uma finalização, gente, que eu não vou entrar em contato. Claro que tem algumas religiões que acreditam pós-morte, que vai para algum lugar. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui. Como que eu estou vivendo com esse assunto, como eu estou abordando esse assunto. Então, a morte, ela é física e psíquica, e normalmente que eu percebo muito mesmo, muitas pessoas estão mortas psiquicamente. Mas tá vivendo, porque não tem consciência disso, tá vivendo e é um estorvo viver. Olha, é um drama viver, é trágico, é drama, é tenso, é denso, é pesado viver. Só que vai. Só que vive, só que caminha. Seja bem-vinda, Lucimara. Obrigado pela presença. Estamos hoje falando aqui da morte psíquica e morte física. Que as pessoas elas têm muito receio, muito medo de falar sobre morte, então elas evitam o assunto. Não quer falar. Só que muitas pessoas que eu percebo estão mortas psiquicamente. E caminham com a morte
todos os dias, a todo momento da vida. Ou seja, as pessoas evitam porque não quer ter proximidade com a morte física, porém está com a morte todo momento, porque está morto psiquicamente. Então é importante que eu possa perceber isso. E confunde muito. Essa morte psíquica, ela é muito confundida como eu falei, com depressão, com um perfil um perfil de pessoas com uma potencialidade de suicídio. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É dinâmica. É dinâmica da pessoa. Não tem nada a ver com quadro psiquiátrico. Tá? No quadro psiquiátrico eu tô falando nesses quadros de transtorno, tá? Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo que eu olhe como eu estou. Eu criei intimidade com morte. Porque as pessoas querem criar intimidade com a vida, né? Com a vida. Só que, gente, se eu não tenho uma intimidade com a morte, eu raramente também vou ter intimidade com a vida. Porque ambas são irmãzinhas. Uma depende da outra. Quando eu nasço, automaticamente, gente, todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. Ou seja, a vida me recebe, tá? O nascer. E a morte tá me esperando lá na frente. Então elas são irmãs. Então a vida lá no início, ela vai me trazer, vai me receber. E a morte tá lá também para me receber. Me receber no fim. Então não tenha medo da morte. Ou seja, viva uma vida com qualidade para que eu não... Por que eu tenho medo de morrer, gente? Porque eu fico pensando em tudo que eu não fiz aqui. Em tudo que eu não fiz aqui. Por isso que eu não quero morrer. Só que você tá fazendo. Você tá fazendo as coisas aqui, minha gente? Porque se não tá fazendo, por que tá com medo de morrer? Já não tá vivendo, não tá fazendo nada aqui. Não é verdade? Deixa eu ver o que a Lucimara maravilhosa colocou aqui. Faz sentido até mesmo o medo de encerrar ciclos. É como se estivesse com o morto agarrado na perna. É isso que eu tô falando. Não é verdade, Lucimara? Seja bem-vinda, Marineuza. As pessoas têm medo de morrer porque elas botam tantos projetos aí de vida e não concretiza nada. Por quê? Porque não tem energia, não tem força na sua estrutura pra viver. Porque tá morto psiquicamente. Aí eu tô com medo de morrer porque... mas eu não fiz tudo que eu queria. Eu não fiz tudo que eu gostaria. Ué... Então faça, desenvolva recursos saudáveis aí para que possa fazer, para que eu possa ter uma qualidade de morte. As pessoas falam tanto de qualidade de vida, esquece da qualidade de morte. Hospital principalmente, né, eu sou da área hospitalar, então normalmente, principalmente pacientes terminais, eu tenho que desenvolver qualidade de morte para as pessoas, minha gente. Para de ficar azucrinando a vida das pessoas, querendo que elas vivam. Nossa, você tem que valorizar o que você tem. Você tem família, você tem emprego. Eu tô desvalidando o sofrimento dela. Eu tô desvalidando, gente. Para com isso de desvalidar o sofrimento do outro. Eu falo que eu aceito o outro do jeito que ele é e fico azucrinando ele. Cada um tem o seu sofrimento, então eu não posso desvalidar. Eu não posso jogar na cara dele que ele tem emprego e tem várias pessoas que estão desempregadas. Seja bem-vinda, Cassiana, linda. Então eu tenho que tomar cuidado. Para com isso. Vamos olhar o nosso rabicózinho? Quem sabe o nosso rabicózinho, né? Eu fico mais preocupado com ele do que com o rabicó do outro. Se eu não vou validar o sofrimento do outro, minha gente, melhor não falar nada, viu? Fica quieto. Porque às vezes o outro chega tão angustiado pra falar algumas questões pra você, você vira o outro e fala, nossa, tá reclamando de barriga cheia. Olha que grave. Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu WhatsApp um período aí que eu adorei. Quando eu estou falando das minhas angústias pra você, eu não estou reclamando. Eu apenas estou confiando em você. Olha que frase maravilhosa. Não é uma frase linda? Porque eu tenho que ter um ouvidinho aqui, gente, tão maravilhoso, tão delicioso para que eu possa ouvir de uma forma sem preconceito. Para! Porque a gente sempre vai basear em que a gente vai falar pro outro coisas nossas. Lembra que eu falei, teve uma live que eu falei, eu tava tão bravo. Eu falei a diferença da psicoterapia, a diferença da autoajuda e a diferença do conselho.
São coisas totalmente diferentes. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigado pela presença. Então, estamos falando sobre morte física e morte psíquica. Gostou da frase, Lucimara? Eu adoro essa frase. Eu acho que faz muito sentido. As pessoas acham que quando as pessoas estão falando das angústias delas, elas estão reclamando. Elas não estão reclamando, não. Ela confia em você a ponto de falar as coisas mais íntimas que ela tem. As coisas mais íntimas. E nós da área da psicologia, eu me sinto honradíssimo. Olha, eu tenho um prazer, uma honra de poder ser psicólogo, porque é nessa vertente que eu acredito. As pessoas estão confidenciando coisas a mim, íntimas íntimas. Às vezes elas nem se dão conta de tão íntimo que é o que elas estão falando pra mim. Então elas estão o quê? Elas estão apenas confidenciando, elas apenas estão confiando em mim. Elas não estão reclamando. Elas não estão reclamando. E as pessoas acham que quando eu estou lá falando de alguma angústia, de alguma situação, de algum conflito, alguma coisa que aconteceu no meu dia a dia, eu estou reclamando. E aí eu ouço o quê de resposta? Nossa, tá reclamando de barriga cheia. Você tem um casamento maravilhoso com filhos. Tem pessoas que nem filho pode ter e você que tem 3. Minha gente, olha que grave ouvir uma coisa dessa. Nossa, você tem 2 pernas para andar e tem pessoas que nem perna tem. Minha gente, olha que grave falar uma coisa dessa. Eu tô desvalidando o outro. Eu tô desvalidando o que o outro está dizendo sobre ele, sobre o eu dele. Para com isso, tome cuidado. A morte, quando a gente fala da morte, a gente tá falando sobre isso. Morte física e morte psíquica. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigado pela presença. Então toma cuidado disso. Por favor. Por isso que eu falei, vamos olhar o nosso rabicozinho primeiro. Porque aí a gente pega, antes de devolver qualquer coisa pro outro, eu tenho que separar o que é meu e o que é do outro. Para de ficar falando pro outro o que você faria, o que é seu, o que... Para! Se o outro pedir conselho é diferente. Pedir conselho, mas você vai falar, olha, eu, André, faria isso, mas eu entendo o quanto que é difícil você fazer isso. Agora, se for numa terapia, é óbvio que na terapia nós vamos fazer com que o paciente reflita, que o paciente possa perceber questões dele, mobilizar aí essa angústia que está mobilizada, sempre nessas sensações e sentimentos que ele vai estar desencadeando, para que ele possa desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Agora, não dá, minha gente, pra eu pegar e desvalidar o outro. Não dá. Em qualquer situação, tá? Em qualquer situação. André, você tem razão, mas tem pessoas que não querem ouvir a verdade, a Marineuza falou. Mas, Marineuza, tem pessoas, a maioria. Lembra que eu falei, acho que nas primeiras lives, as pessoas exigem da gente que sejamos verdadeiros. Quando a gente é transparente e verdadeiro, não dá conta. Não dá conta. Eu sempre falo assim, as pessoas perguntam, o que você achou da minha roupa? Gostou da minha roupa? Vocês gostaram, gente, da minha camisa vermelha? Aí alguém vira e fala, ai, André, eu achei muito forte essa cor. Muito forte essa cor pra você fazer uma live com uma cor vermelha tão forte. Aí eu pego e viro, nossa, que grossa, como você é grossa falar uma coisa dessa pra mim. Caramba, eu pedi uma orientação, pedi, inclusive, opinião sobre o que você achou e eu não dou conta. Então a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, muitas vezes as pessoas me perguntam alguma opinião, sabe o que eu viro e respondo? O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Ou eu posso falar realmente? Mas as pessoas não estão preparadas. E eu? Será que eu estou preparado também, gente? Será que eu estou preparado? Porque eu novamente estou falando. Eu falo do outro lá, mas eu também, viu? Será que eu estou preparado com o outro? Pro outro falar as coisas pra mim? Então eu tenho que começar a desenvolver esse recurso também. Lembra que eu falei do inteiro? A verdade? Eu tenho que ter a verdade primeiro comigo. Eu tenho que ser transparente. Se eu sou verdadeiro, se eu tô 100% com o outro, gente, é uma delícia. É uma delícia falar a verdade. Tem uma frase que eu falei aí daquele livro 12 regras... 12 regras? 12 regras pra vida. Isso, 12 regras pra vida. Daquele psicólogo canadense. Que ele fala assim, sempre fale a verdade. Pelo menos... não minta. É bárbara essa frase. Se for pra mentir, não fale. Então não fala. Não fala. Não fala. Por isso que essa semana eu falei lá de uma paciente do uso de cannabis, lembra? Que ela falou, André, não tô preparado. Isso! Tem que ser verdadeira.
Tem que ser sincera. Não adianta mentir. Ah, não, vou parar. Então aí eu venho pra terapia, eu tô mentindo que parei de fazer uso de substância e eu minto. Não! Seja claro, seja transparente, seja verdadeiro consigo primeiro. Consigo. E automaticamente nós vamos ser com o outro. Porque, gente, é uma delícia. É uma delícia. Experimenta, gente. Experimenta ser exatamente transparente. 100%. Não é 99,9999. É 100% com vocês. Experimenta. Você vai ver que é uma relação consigo que hora que não tem igual. Não tem igual. Logo, eu vou querer esse tipo de relacionamento com as pessoas. Esse tipo de relação. E é uma delícia. Claro que pode ser que diminua, viu, gente, o número de pessoas na minha vida. Pode ser que diminua. Que fique bem restrito as relações íntimas com essa transparência, tá, minha gente? Pode ser que aconteça isso. É o preço. Lembra, qualidade de vida saudável é trabalhoso. E é o preço. É o preço. Agora, se eu quero relações não pautado na verdade, pautado aí eu finge que eu tô acreditando e você finge também que tá falando a verdade, ok, mas banque isso. Banque essa sua escolha. Não vem com hipocrisia de falar, eu fiquei frustrado porque o outro mentiu pra mim. Mentira, você sabia? Você até pede pro outro mentir pra você. Sabe qual que é o dado que a gente dá pro outro pra mentir pra mim? Eu já jogo pro outro tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto. Tudo que eu aceito, tudo que eu não aceito. Já deixo claro. Você nem venha me falar que você fez isso. Eu falo isso, e aí? Você acha que a pessoa, quando ela fizer determinada coisa que você falar pra ela, desse jeito, ela vai te falar? Ela não vai te falar. Então eu já tô dando dados para que o outro faça isso ou aquilo. Eu tenho que tomar cuidado. Lembra que eu falei? Eu tenho que tomar cuidado. Qual o nível? O nível não, totalmente. Muitas vezes, em geral, o outro se movimenta a agir comigo de uma forma em que eu introduzi essa postura, essa conduta. Eu tenho que tomar cuidado. Eu sempre falo, deixa as pessoas se mostrarem. Para de ficar tentando adestrar o outro. Deixa as pessoas se mostrarem. E aí você resolve. Se você quer esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação. Se você quer essa pessoa na sua vida. Tudo na vida é escolha, minha gente. Fácil? Não, não é fácil. Eu sei, porque às vezes a gente gosta das pessoas. Às vezes a gente gosta daquele trabalho. Às vezes a gente gosta daquela casa, daquela situação. Mas, às vezes não tá sendo saudável. E se não tá sendo saudável, tem que sempre escolher o saudável. Tá, minha gente? Qualidade de vida saudável é isso. Não é o que eu gosto. É o que é saudável. Se juntar o saudável com o que eu gosto, nossa, maravilha. E tudo isso é para que as pessoas possam se dar conta. A Silvana falou que é libertador ter uma relação inteira, uma relação transparente. Quem já teve, ou quem tem, nossa, pergunte. É uma sensação única. É um sentimento único. É delicioso. Experimente, você vai ver. Você vai ver. Pode ser que você vire um antipático na visão das pessoas, tá? Mas não. É que você vai estar muito mais pautado no objetivo de ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação. E isso não quer dizer, gente, que a gente não vai ter ética. O que seria a ética? A relação minimamente adequada com as pessoas. Isso eu vou ter. Eu tô falando de uma relação íntima, tá? Daqueles relacionamentos, umas relações íntimas, tá bom, minha gente? É isso que eu tô dizendo. A gente vai se relacionar com todo mundo, mas as íntimas, eu vou querer só essa relação inteira de 100%. Certo, minha gente? Espero que essa live tenha sido útil pra nós. Espero que muitas pessoas estejam vivas psiquicamente, que não estejam mortas psiquicamente. Mas se estiverem, vamos ressuscitar. Tá? Vamos ressuscitar, porque podemos, viu? Diferente da morte física, a morte psíquica nós podemos ressuscitar. Temos esse poder. Então, espero sinceramente de coração, tá? Compartilhe novamente essas lives que eu estou fazendo aqui todos os dias, 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Essa live aqui vai estar, né, tá gravada, vai ser postada lá no Facebook. @Psicologia, Psiquiatria e Saúde, na minha página Espaço Psicologia e Saúde Independência, e também lá no YouTube André Traves. Então até dia 31 de janeiro
eu estarei firme e forte. Seja bem-vindo, Michel, obrigado pela presença. Então, estarei firme e forte aqui todos os dias. Mandem aí. Que bom, Lucimar, ai que delícia, isso mesmo. Que é vivíssima, fisicamente e psicamente, né? Mas quem não tiver, não se preocupe, gente. Vamos caminhar para ressuscitar aí essa parte psíquica. Vai chamando a gente aí que a gente vai ressuscitar, viu? Temos esse poder, né? O ser humano tem esse poder de ressuscitar a morte psíquica. Diferente, obviamente, da morte física, né? Que tem, logicamente, esse sofrimento. Imagina, Michel, depois você reveja aí essa live dessa morte psíquica, morte física, que vai estar lá postada no Facebook e no YouTube. Então, para mim é uma honra sempre estar aqui. Mandem os temas, muitos assuntos. Recebi aqui um tema de uma pessoa que quer que eu fale. Eu não sei se eu vou falar durante janeiro, tá? Ou se eu vou programar para falar posteriormente. Mas mandem os temas, se tiver aí de acordo com a qualidade de vida saudável, desse desenvolvimento da importância do cuidado da saúde emocional, vamos falar sim. Porque tem temas e assuntos, minha gente, que eu não vejo que encaixa aqui no nosso caminhar, tá? Mas, com certeza, em algum momento eu vou falar sobre esses temas que não são temas de encaixe aqui do nosso objetivo nesse mês, ok? Então, amanhã estamos aqui firme e forte. Obrigado pela presença de todos. Para mim é uma honra, é maravilhoso estar aqui. Obrigado pela presença de todos. Espero que todos tenham uma excelente noite de sábado. Nesse sábado, um calor infernal. Deu uma chuva aqui que vocês não têm noção. Mas não refrescou nada. A chuva só esquenta mais, né? Mas ok, temos sempre que agradecer. Eu sempre brinco, né? Sempre agradecer. Eu sempre agradeço. Independente do que acontece na nossa vida, nós temos que agradecer. Que sempre vai ser um aprendizado. Sempre eu acredito que vai ser uma maturação. Uma forma de amadurecimento para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Amanhã, domingo, dia 19, estaremos aqui para início da semana, com um feriadinho, quem mora em São Paulo, né, gente? Na sexta-feira que vem, feriadinho no aniversário da cidade de São Paulo. Então é engraçado, tem pessoas que começam na segunda-feira já perguntando lá no Facebook, né? Falta muito pra sexta-feira? Nossa, eu fico pensando o que tem na vida dessa pessoa que ela quer que chegue já no final de semana. Ela não consegue nem curtir a semana. Olha que coisa. Pesado, não é? Pesado. Mas vamos lá, firme e forte, amanhã estaremos aqui. Obrigado, Iago, pela presença, obrigado pelo oizinho, mas já estamos saindo, tá? Reveja aí minha live sobre morte psíquica, morte física. E aí, qualquer dúvida, vocês mandem um feedback pra mim. Gente, um beijo, obrigado pela presença de vocês. Pra mim é uma honra, como falei sempre. E amanhã estaremos firme e forte. Tchau, tchau, minha gente. Bom descanso pra vocês.